link já com o tênis, né? Que não tinha como eu convidá-la e não falar desse esporte que nos uniu, desse esporte que é tão significativo na nossa vida e que nos ensinou tanto. Eu já falei várias vezes por aqui, assim, muito do que eu sou é reflexo dessa vivência no tênis. E sei que para você também teve um impacto muito grande. Então, compartilhe um pouquinho em relação a isso. Quais foram os maiores ensinamentos? O que você acha que acabou conseguindo trazer até hoje e que é um diferencial? Cara, primeiro que eu acredito que o tênis, assim, é uma força vital, né? Eu acho que é um alimento para a alma muito, 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 muito grande, né? Eu acho que todo mundo, toda criança tem que ter algum esporte. Acredito que o esporte ensina muito coisas que você não tem de outro jeito para ensinar. Você não consegue ensinar numa escola, você não consegue ensinar com a família. São coisas únicas, especiais e que melhoram muito o ser, né? É uma coisa assim muito incrível. Então, o esporte, né? E é engraçado que quando a gente está vivenciando, né, com 10, 12, 14, a gente não tem não sabe, né, não percebe. Não. E só depois de, não sei lá, 10 anos depois, aos 20, 20 e poucos, as fichas começam a cair, né? É uma coisa, mas isso mostra o quanto é importante, o quanto a gente realmente aprende com ele, porque se 10 anos depois você faz uma avaliação desse período e tira vários ensinamentos, então significa que é muito importante e que é muito profundo o que a gente vive. E né? natural, Então, né? Porque nós fazíamos isso sem pensar, era algo que nós fazíamos com prazer e que hoje, se nós falarmos para os outros o que era vivenciar na hora que era férias, era quando nós mais treinávamos, era pré-temporada, era intenso, dia de semana, final de semana, o dia inteiro, ou estava na quadra ou preparo físico. Muitas pessoas falam, poxa, né? Nossa, que sofrimento, ou você deixou de vivenciar várias coisas. E pra gente não, era a nossa vida, era o que nos trazia prazer mesmo. Então, e além disso tudo, tantos ensinamentos. Eram 2 semanas de férias, né? De férias sem ser escola e sem ser tênis, que era tipo o Ano Novo, o Réveillon, né? Aquele período mais ou menos do dia 20 ao dia 5 de janeiro. E assim, o que eu lembro de maior ensinamento, sem dúvida, né? Uma coisa que tá muito falada é a disciplina, não tem como, a responsabilidade, a disciplina. Mas hoje eu percebo que nem todo mundo tirou isso do esporte. E a gente tem exemplos próximos, né, de pessoas que a gente conhece, que são mais próximas, que não tiveram esse tipo de atitude, de disciplina. Então, acredito que vem muito da própria pessoa, né? Acredito que tem pessoas que têm mais aptidão para isso e vão até ter mais prazer com isso, e outras pessoas que não vão ter. Mas a gente tem, né? Isso é visível, não vem só dessa época, a gente levou isso para a nossa vida. Mas até para quem não tem esse instinto natural de ter responsabilidade, de ter disciplina, melhora de alguma forma, né, nesse quesito, consegue trazer algum ensinamento nesse quesito, né? Então, o tênis, eu acho que eu falei até recentemente, foi para mim o primeiro contato de autoconhecimento. Com certeza, foi o primeiro contato de autoconhecimento, porque a gente começa a descobrir nossos medos, as nossas dores. Quando você viaja sozinha, sendo adolescente, sendo criança, às vezes, com 12 anos eu já viajava sozinha, cara, os medos surgem, né? É impressionante, você percebe, fica muito mais aflorado os medos que você tem. Então, você se coloca diante da dor muito mais cedo do que as outras pessoas. Você se coloca em frente a perdas, porque é inevitável, no tênis não tem empate, muito mais cedo que as outras pessoas. Então, você começa a lidar com questões que normalmente as pessoas com mais maturidade lidam muito nova. Então, isso te traz muito ensinamento, né? Então, com certeza, o primeiro lugar onde eu enfrentei o autoconhecimento foi numa quadra de tênis, sem dúvida nenhuma. Você sabe muito bem disso, né? Quanto a gente... Os sentimentos que surgem que são uma coisa de louco, né? E é muito forte, porque enquanto você foi falando, foi passando um filme, né? Já fui lembrando de várias coisas que vivenciei. Acho que tinha 10 anos quando eu fui para o Brasileirão, em Brasília, e foi a primeira vez que eu viajei sem ninguém assim próximo. Ou seja, eu fui com a equipe representando Santa Catarina, mas não era o meu técnico, não era a minha equipe, não eram as pessoas que eu convivia sempre. Tinha lá uma pessoa ou outra que eu via nos campeonatos, mas não era aquela equipe que eu estava acostumada, né? E com 10 anos, lidando com saber entrar e sair do hotel, lidar
saber administrar o dinheiro durante a viagem, cuidar das coisas, os horários dos treinos, o horário de comer para fazer a digestão pro jogo. Enfim, tudo isso que a gente tinha que administrar, que na época, honestamente, eu nem achei que era tudo isso. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, era muita coisa. Foi realmente muito aprendizado. E eu acho que a gente acabou evoluindo muito com isso. E não tem como não levar para a nossa vida. Então, essa questão quando alguém me pergunta, eu falo, nossa, o esporte, ele traz ensinamentos que são, assim, para a vida. Mas desculpa, você estava dizendo alguma coisa. Não, é porque quando você falou da questão financeira, é uma coisa muito louca, mas quando eu viajava, eu levava o dinheiro contado. Eu não tinha cartão, não tinha possibilidade de pegar dinheiro para o lugar se faltasse. Então, eu tinha que administrar aquele dinheiro. Né? Quando eu ia jogar fora do Brasil, que ainda convertia e levava o dinheiro certo, nossa, era um desespero. E no início eu não tinha nem celular, eu ligava de orelhão, com o dinheiro contado, com 12 anos, era assim, muito louco. Então, assim, traz uma responsabilidade e até uma educação financeira de entender que o dinheiro acaba, né, que é muito importante para uma criança, que é muito importante para um adolescente, né? É, e são coisas que se hoje a gente fala, muitos pais falam, que isso, que loucura, como é que seus pais deixavam isso? Mas eu só tenho coisas boas, assim, para dizer. Claro que teve desafios, teve questões, momentos mais difíceis, até a decisão de parar de jogar foi um grande desafio. Muito. Assim, para mim foi um marco, acho que um dos marcos mais difíceis da minha vida até hoje, honestamente. Sim, sim. Mas eu só levo coisas boas, só trago, assim, muito, muito ensinamento mesmo.